Com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queira tomar o vosso assento, por gentileza, debaixo dessa nuvem de glória. Abra a vossa Bíblia comigo na temática proposta nesse abençoadíssimo congresso. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 1. Leremos até o versículo de número 12, que é a temática proposta. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 2. Diz o texto bíblico: portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em algumas traduções, culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir que eu vi um glória a Deus ali. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, quando abrimos a nossa Bíblia em rápidas palavras, eu tenho um decreto do céu para a sua vida. Quando abrimos a nossa Bíblia no período neotestamentário, isso é um Novo Testamento, o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo de número 1 em diante, nós estamos diante de um texto conhecido e considerado por toda a igreja, porque falamos a respeito da missiva de Paulo, endereçada à igreja que está em Roma, capital do mundo antigo, pelo Império Romano. Somos sabedores e é necessário compreendermos o texto e o contexto, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. Quem escreve essa carta, na realidade, transcreve Tércio de Icônio, aproximadamente entre o ano 56 e 60 depois de Cristo. Paulo, estando ainda na cidade de Corinto, escreve essa carta que foi endereçada para a igreja em Roma através da diaconisa Febe, conforme o texto de Romanos, capítulo de número 16. Esta carta é considerada também como a epístola ou o evangelho das epístolas paulinas, segundo Hernandes Dias Lopes. Esta carta nada mais é do que o Everest da doutrina paulina ou da teologia paulina, que fala a respeito da santificação, glorificação, a respeito da manifestação da glória de Deus por aqueles que nele esperam. Esta carta está inserida nas chamadas epístolas eclesiásticas. Segundo o contexto histórico declaro, você sabe melhor que eu, aquele que era anteriormente conhecido como Saulo passa agora a ser chamado de Paulo. A transliteração do nome apenas, não que Jesus mudou seu nome, mas o contexto histórico declara que ele era perseguidor ferrenho da igreja no século I da era cristã, aquele que simplesmente pegava cartas para perseguir, amedrontar os crentes do século I da era cristã. Este mesmo fora simplesmente intercalado por Jesus Cristo no caminho de Damasco. Conforme o contexto bíblico declara, eu não sei de que Paulo caiu, se é de um cavalo, de uma carruagem ou de um jumento, mas uma coisa é certa: Saulo cai e quem se levanta é Paulo. E o contexto bíblico declara que Cristo aparece a ele em visão dizendo: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Aqui está uma máxima muito importante para quem trouxe glória a Deus na alma, porque quem cuida da noiva é o noivo, quem cuida desta igreja é o Senhor Jesus Cristo. Para que você entenda de forma bem didática, quem cuida da sua vida é o dono do céu, que manda no céu, manda na terra e manda debaixo da terra. O próprio Cristo compra a briga da igreja, e o contexto bíblico declara que o arcanjo Miguel batalha por Israel, conforme o texto de Daniel 12, porém pela igreja quem batalha é o Senhor dos exércitos, Jesus Cristo de Nazaré.
O contexto histórico declara que agora aquele que era perseguidor passa agora a ser perseguido por causa do Evangelho. O contexto bíblico declara que Paulo vai escrever as 3 epístolas paulinas, subdivididas em 3 partes: epístolas eclesiásticas, epístolas pastorais e epístola pessoal. Ao todo são 9 eclesiásticas, 3 pastoral e 1 pessoal. As epístolas eclesiásticas endereçadas às chamadas igrejas em que Paulo escreve é simplesmente um conglomerado de simplesmente conhecimento bíblico, exortação para edificação e santificação da igreja. Conforme o contexto histórico declara, a chamada rainha das epístolas é a chamada a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Conforme o texto de Efésios capítulo 2 versículo 8: vós sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus para a glória dele. Tudo que nós fizermos, nada se compara com o sacrifício vivo de Jesus Cristo. Nada que fizermos se compara com a glória que há de ser revelada para a igreja que aqui está. Por isso que Paulo ratifica em Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos, segundo o poder que nele opera. Deus só revela coisas grandes para quem é pequeno. Mateus capítulo 11 versículo 25, a oração de Jesus é essa: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. A palavra Saulo em hebraico é Shaul, que significa dizer exaltado, aquele que se exalta, e o termo Paulos em grego significa pequeno, aquele que se humilha perante o Senhor. E eu tenho uma notícia nesta manhã de adoração para quem está se humilhando na presença de Deus: tem algo novo do céu descendo para a tua vida, para a glória dele. Já tem uma mão levantada ali atrás, vou repetir: tem novidade do céu chegando para a sua vida. O céu está claramente falando ao coração de alguém aqui: a última palavra quem dá sou eu na tua casa, na tua vida, na tua família e no teu ministério. Isaías 54:17: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, porque vai cair o cavalo e o cavaleiro, mas a promessa vai permanecer para a glória daquele que está na casa. O texto histórico declara que Paulo ratifica a importância do Evangelho. Esta epístola endereçada a Roma do século I era cristã, havia cerca de 1 milhão de habitantes, 80% escravos, os outros livres, 14 bairros. Segundo a história bíblica declara, Paulo começa em Romanos capítulo 1 versículo 16: porque o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É interessante ressaltar que esta carta é possuidora de 16 capítulos, 433 versículos, 87 perguntas, subdivididas em 2 partes. O contexto histórico declara em Romanos capítulo de número 12 sobre a manifestação do culto racional. Porém, antes da manifestação do culto racional, Paulo identifica o que? A justificação pela fé. Romanos capítulo 8 versículo 1: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Conforme o texto de Romanos capítulo de número 8 versículo 33: quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor, se é Deus que os justifica? E Paulo ainda mais vai declarar: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Por que, Paulo? Porque nem a profundidade, nem a altura, nem o presente, nem o porvir, nem a espada, nem a nudez, nem a fome, nem anjo, nem principado, nada nos separará. Vou repetir: nada nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Significa dizer que o inferno inteiro de pé é mais fraco do que um crente fraco de joelho na presença do Senhor. E eu tenho uma notícia: o amor de Deus te alcançou, e o amor da graça não recua, o amor da graça avança. A Bíblia declara em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha
a vida eterna. O texto áureo do Evangelho da Bíblia Sagrada é este: o amor tal, profundidade incalculável, amor este que é perfeito. Agostinho de Hipona declarou uma frase interessante: quer saber o valor da sua alma, jovem? Olhe para a cruz, você vai num Deus crucificado. Vou repetir: quer saber o valor da sua alma? Olhe para a cruz, você vai num Deus crucificado, moído na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia com poder e grande glória. A manifestação de Paulo aos Romanos capítulo 8 versículo 16, ele ainda ratifica: porque eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para se comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Paulo está dizendo: a chicotada que eu recebi não se compara com a glória que eu vou receber. A pedrada que eu recebi não se compara com a glória que há de ser revelada. Por isso o céu está dizendo para alguém: permaneça firme, permaneça adorando, firmes e constantes, porque o céu é logo ali. Vou repetir: o céu é logo ali. O mundo vai passar, porém João declara em 1 João capítulo 2 versículo 17: porquanto o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece, 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 permanece para sempre. Mateus 24:35: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Quem tem promessa, levante a mão e diga glória a Deus, porque tem promessa chegando. O texto ratifica Paulo em Romanos 8: somos mais do que vencedores. Repita comigo: mais do que vencedores. Está fraco? Diga: mais do que vencedores. Vencedor é aquele que lutou e ganhou, sim ou não? Sim ou não? Pastor Daniel Crepaldi: vencedor é aquele que lutou e ganhou, sim ou não? Porém, mais do que vencedor, o que seria isso? Um pleonasmo? Não! Paulo está dizendo: somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque vencedor, se tu não der glória a Deus com isso, só em 2025. Porque mais do que vencedor, vencedor é aquele que lutou e ganhou. Porém, mais do que vencedor é aquele que nem lutou, mas já ganhou por aquele que te amou primeiro. Tem alguém que entendeu ali? Isso aqui vai mudar a tua vida. Vou repetir: mais do que vencedor é aquele que nem lutou, mas já ganhou por aquele que te amou primeiro. Por aquele que te amou primeiro. Então recebe, porque o céu está dizendo nessa manhã: a última palavra vem do céu para a tua casa, para a tua família. E o céu está dizendo para alguém: permanece, porque o sacrifício já foi pago, os demônios já foram vencidos, o pecado já foi vencido pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Evangelho! Mais do que vencedor. Por isso Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 9: as Olimpíadas desde o ano 776 a.C. acontecia, mas Paulo declara em 1 Coríntios capítulo 9: os homens correm nos estádios para alcançar uma coroa corruptível, porém nós caminhamos para alcançar uma coroa incorruptível. Incorruptível. É mais ou menos assim: eles correm para a glória humana e nós corremos para a glória eterna. Eles correm para a glória passageira, nós corremos para a glória divinal. Eles correm para receber algo da terra, nós corremos e caminhamos segundo o propósito de Deus para a glória do seu Filho Jesus. Por isso Paulo ele ratifica: não vos moldeis com o sistema do mundo, não vos conformeis com o sistema do mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a agradável, boa e perfeita vontade de Deus. Olha o que Paulo declara, é o que Jesus ratifica em Mateus capítulo de número 5. Olha o que Jesus declara para você entender: é necessário que vocês sejam perfeitos como
como o vosso Pai no céu é. Tem alguém perfeito aqui? Levante a mão. Quem é imperfeito, levante a mão bem alto, deixa eu ver. Eu vou levantar até meu pé aqui. Imperfeito, porém Jesus errou? Claro que não. A palavra perfeito vem do latim perfeitum. E perfeito não é aquele que não tem defeito. Perfeito, segundo o latim, é aquele que começa e vai até o fim. Tem alguém que entendeu aqui? Vou repetir, jovem adolescente, olha aqui. Perfeito não é aquele que não tem defeito. Perfeito é aquele que começa e vai até o fim. Por isso que Jesus falou: vocês têm que ser perfeitos igual ao vosso Pai. Por quê? O vosso Pai começou e vai terminar a grande obra até aquele grande dia. Quem crê nisso, levante a mão direita com a permissão do pastor. Agora que eu ganhei o seu coração, diga para alguém que está ao teu lado: seja perfeito. Não, está fraco, diga: seja perfeito. No começo, no meio e no fim. Porque aquele que fez a promessa permanece assentado no trono de glória. Quem crê, abra a boca e adora. Ele vai ser perfeito. Por isso Paulo declara: agradável, boa e perfeita vontade. Não vos amoldeis a este mundo, conforme o contexto bíblico de Daniel capítulo 1 versículo 8. Daniel se assentou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Segundo a história bíblica, você sabe melhor que eu, o cativeiro babilônico profetizado por Jeremias capítulo 25 versículo 11. A primeira tomada no ano 605 a.C., segunda tomada 596 a.C., terceira e última tomada no ano 586 a.C. Nabopolassar vence o império da Síria no ano 612 a.C. Porém Daniel, Ananias, Misael, Azarias vai para o cativeiro babilônico. Os portões de Jerusalém são vandalizados, os cavalos da Babilônia começam a passar, mas do outro lado está um profeta dizendo: Senhor, como tu pode ser um Deus tão puro, tão santo, que não pode ver o mal? Vai permitir que a nação santa seja levada pela nação pagã? Deus fica em silêncio. No capítulo 2 o profeta declara: eu vou subir na torre da vigia para ver o que o Senhor fala comigo. Aí Deus revela para Abacuque: escreve bem legível o que é Jeová, para que aquele que lê, que passe correndo, lê, entenda o que? O justo viverá pela fé. O texto declara: o justo viverá pela fé. Alguém perguntou para o pastor norte-americano: o que é fé? Ele declarou: fé é você dar o primeiro passo para depois Deus colocar o chão. Vou repetir: fé é não ter o chão, mas você dá o primeiro passo, Deus vai providenciar o milagre. Por isso que o próprio Deus declara: o justo viverá pela fé. Os cavalos da Babilônia estão correndo, mas na casa do profeta está uma placa escrita: Abacuque, aqui o justo vive pela fé. Quem sabe o diabo confeccionou uma placa no inferno dizendo: aqui jaz um adorador, aqui jaz um profeta, aqui jaz uma profetisa, aqui jaz um adorador, aqui jaz um pregador, uma pregadora. Mas o céu está dizendo que nesta manhã, com seu glória a Deus, as placas do inferno estão sendo quebradas contra a tua vida. E o céu está dizendo: pega a tábua, pega a caneta e escreve o que? O justo viverá pela fé. A Babilônia vai passar, mas a promessa vai permanecer. Quem crê, adora. Por que, pastor? Porque a glória do mundo passa, mas a glória de Deus permanece. Vou repetir: a glória do mundo incha, mas a glória de Deus enche. A glória do mundo passa, mas a glória de Deus permanece. Depois do canto, Abacuque declara, depois do posicionamento, ele declara um canto ao Senhor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, viva a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. E aqui tem uma pausa. A expressão selá, dentro da doxologia do Salmo, significa pausa para respirar e depois voltar. Vou repetir: selá significa dizer, na doxologia do livro de Salmos, pausa para respirar e depois voltar. Essa luta foi uma pausa. Depois você vai voltar mais forte do que você imagina para a glória. Tem alguém que entendeu ali? Essa pausa não vai parar o ministério de Deus na sua vida.
Essa pausa não vai parar, essa prova não vai parar a promessa de Deus na tua história. Esse selar é simplesmente uma pausa para pegar respiração e voltar a cantar. Como é que é o cântico depois da pausa? Porquanto ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tem alegria chegando para alguém aqui. Oh glória, recebe, porque o céu está falando para alguém. Essa pausa não vai parar o teu sonho, essa prova não vai parar a promessa. Abacuque compreendeu, pastor Cleiton, que não é o ambiente que faz o adorador, é o adorador que faz o ambiente. Vou repetir, não é o ambiente que faz o adorador, é simplesmente o adorador que faz